que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, pode ficar inelegível até 2035, tá? Primeiro, muita calma nessa hora. Eu sei que todo mundo tem o seu lado político, mas a ideia é a gente aproveitar o noticiário para aprender direito eleitoral. Então, tudo que a gente vai falar aqui é em tese, tendo como base o exemplo aí do deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, né? E para isso, já indo direto lá para nossa apresentação, a gente vai considerar duas possibilidades de isso ocorrer com base no que está acontecendo agora com o deputado federal licenciado. Por quê? Porque a gente tem um fato aí que pode se desdobrar em duas aplicações da lei da ficha limpa, né? A primeira aplicação é, em caso de renúncia do mandato, o deputado federal está licenciado, e aí existe uma controvérsia de quanto tempo ele ainda pode considerar ficar licenciado, existe uma outra controvérsia que ele pode assumir uma secretaria e trabalhando de forma remota lá dos Estados Unidos, tá? Mas a gente vai considerar para efeitos de aprendizado uma eventual renúncia desse mandato, muito embora ele já tenha dito, né, inclusive em live, que não vai renunciar. E a segunda possibilidade, que aí não depende necessariamente de um ato voluntário dele, de renúncia no caso, seria a demissão de um processo administrativo disciplinar que está correndo lá na Polícia Federal. Para quem não sabe, o deputado licenciado, ele também é policial federal e está respondendo a um PAD lá na Polícia Federal, né? Obviamente que a gente não vai muito entrar no mérito se esse PAD é ou não é justo, né? A ideia aqui é a gente pegar o que está acontecendo na prática e tentar transformar isso aqui em um aprendizado prático de direito eleitoral. Bora lá. Então, vamos analisar as duas possibilidades. Bem, a primeira, que seria, vamos dizer assim, muito mais objetivo, né? Porque a Lei Complementar 64/90, lá no artigo 1º, traz um rol de possibilidade de inelegibilidade. Se a gente combinar ali, a gente pode alcançar aí tranquilamente dezenas de possibilidades de inelegibilidade. E dentro dessas dezenas de possibilidades, a gente tem a demissão do serviço público. Então, o que diz lá o artigo 1º, inciso 1, a linha O da Lei Complementar 64/90? Que aquelas pessoas que forem demitidas do serviço público em decorrência de processo administrativo disciplinar ou ainda pelo meio judicial, que no caso do Eduardo Bolsonaro seria o processo administrativo disciplinar que está correndo na Polícia Federal, em caso de demissão, ele pode ficar inelegível pelo prazo de 8 anos, contado daquela decisão. Então, ou seja, quando sai a decisão, há a possibilidade, obviamente, ocorrendo a demissão, de ele ficar inelegível 8 anos a contar dessa decisão. Essa é a primeira possibilidade. A gente não tem muita controvérsia aí, né? Obviamente, basta que saia a demissão para que ele se torne inelegível. Inelegibilidade essa que só vai ser operada de fato quando ele supostamente ou eventualmente requerer o registro de candidatura dele. Essa é a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade, que é mais controversa, é em caso de renúncia do mandato, né? Então, em caso de o deputado federal licenciado renunciar ao mandato, e aí os motivos podem ser dos mais variados, basta que tenha uma petição, né, que diz da linha K, desse mesmo artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64/90, que os membros do Congresso Nacional, no caso aí o deputado federal, que renunciarem aos seus mandatos, desde o oferecimento de uma representação ou petição, e aqui vem a grande controvérsia, tá? Capaz de autorizar, né? Capaz de autorizar a abertura de processo de infringência a dispositivo da Constituição Federal. O caso mais clássico, por exemplo, são aquelas aberturas de processo na Comissão de Ética por quebra de decoro parlamentar. Esse é o caso mais clássico, né? E contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro existem algumas petições nesse sentido, né? E a gente não vai entrar no mérito delas aqui, nem vai citar todas, porque existem diversas, né? Até porque isso é praxe de oposição, assim como é praxe da situação contra a oposição, né? Então, nesse caso, né, se ocorresse essa... Deixa eu só aumentar aqui de novo um pouquinho. Pronto, agora ficou melhor o volume aqui. Nesse caso aqui específico de uma eventual renúncia, nesse caso, por isso que o título do vídeo é podendo ficar inelegível até 2035, porque ele ficaria inelegível
o término do mandato dele, pelo prazo do término do mandato dele, mais 8 anos subsequente a esse término. Trocando em miúdos, seria isso aqui, ó. Em caso de renúncia, bastando ter uma petição capaz de autorizar essa instauração de processo, ele ficaria inelegível aqui o restante do mandato, que nesse caso seria 2 anos, mas poderia ser 3, poderia ser 4, a depender do prazo em que ele renunciar, mais 8 anos, que daria até 2035, né? Ou seja, ele não poderia disputar 26, 28, 30, nem 32, só poderia disputar, nem 34, só poderia disputar 36. Então ficaria inelegível por diversas eleições, obviamente, se ocorresse o mandato. Mas dentro desse caso aqui específico, eu queria pontuar uma polêmica com vocês, né? A gente tem uma polêmica aqui nesse ponto específico da linha K. Bem, o Rodrigo Lopes Ilho, né, que é um literário aí do direito eleitoral, ele entende que basta qualquer petição capaz de autorizar, que eu não preciso ter um juízo de admissão dessa petição, né? E aí, esse juízo de admissão pode variar conforme cada casa legislativa. Por exemplo, se você passear pelas câmaras aí municipais e pelas assembleias legislativas, esse procedimento de instaurar um eventual processo de infringência contra a Constituição Federal, ou a Lei Orgânica Municipal, ou a Constituição Estadual, ela pode variar de acordo com cada casa legislativa, né? Então, exatamente por isso que o Rodrigo Lopes diz o seguinte, ó, basta que eu tenha uma petição. Eu não preciso, inclusive, aguardar autuação, aguardar admissão. O Rodrigo Lopes ele é bem enfático, ele diz, ó, bastou a protocolização, já era. Se renunciar após essa protocolização, já pode ficar inelegível, né? Porque a teleologia, né, ou a mens legis, para dizer o nome mais bonito, é de que esse eventual parlamentar renunciando possa escapar de uma pena, de uma inelegibilidade correspondente, né? Que seria em decorrência, por exemplo, de uma infringência à Constituição Federal. Então, como a mens legis ou a teleologia da lei é evitar essa burla a outro dispositivo que poderia gerar inelegibilidade, então basta a protocolização, né? Inclusive, eu estava conversando lá, fiz um post parecido no Instagram. Inclusive, quem não me segue, já segue lá no Instagram, Valber.Oliveira, professor Valber.Oliveira. Uma colega, Amanda Cunha, que ela tem um livro até bem interessante, acho que está por aqui. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Pronto, tá aqui, achei, ó. Deu pause para achar aqui, ó. Direito Eleitoral Sancionador, né? A Amanda, que é uma colega, inclusive, que também produz conteúdo de direito eleitoral, ela entende, né? Por exemplo, o José Jairo Gomes não deixa isso muito claro, mas a Amanda, por exemplo, ela entende, a professora Amanda Cunha, entende que quando o legislador fala em petição capaz de, essa petição capaz de, ela tem que sofrer uma certa admissibilidade. Aí, claro, a gente pode debater o que seria essa admissibilidade, né? Mas o Rodrigo Lopes Ilho, que obviamente, né, tem um histórico maior, e isso não quer dizer que invalida a opinião da professora Amanda, por exemplo, mas o professor Rodrigo Lopes Ilho, né, entende que nesse caso basta a mera protocolização, né? Então, em resumo, a gente teria essas duas possibilidades. Ou a eventual demissão do deputado lá no PAD da Polícia Federal, ou a sua eventual renúncia do mandato, que poderia implicar em uma inelegibilidade até 2035. Tranquilo, meus amigos? Bem, se você chegou aqui até o final do vídeo é porque gostou, então já deixa teu like, te inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo de direito eleitoral aqui, então para você não perder, já se inscreve, já ativa o sininho, porque quando sair vídeo novo, vai te avisar que tu não vai ficar por fora de nem uma novidade de direito eleitoral. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima.